Oi, pessoal! Chegamos para a nossa terceira aula de números e operações. Hoje eu trouxe a nossa aula para cá, para a nossa lousa digital, para intercalar mesmo, para ficar didático, para ficar, né, diferente, para a gente poder estar organizando os conteúdos e estar desenvolvendo isso aí, beleza? Já trabalhamos as quatro grandes operações, já trabalhamos é, a ideia de expressão numérica para estar desenvolvendo nossa velocidade. Tem um exercício, uma lista de exercícios de expressão numérica. Em uma live eu vou gravar uma aula para vocês, corrigindo, tirando dúvidas sobre elas, tá? Vamos marcar essa aula ainda, que é plantão tira dúvidas, para treinar. Por que que eu acho que é importante? É importante por causa que eu já falei, já mencionei, da importância de nós conseguirmos velocidade de raciocínio, raciocínio lógico, então tem que pensar rápido. Essas contas, esses cálculos de expressão numérica de algumas operações, elas são muito importantes para isso. Além de te treinar, né, nessas habilidades, porque quando aparecer um texto interpretativo lá da Consulplan e você montar um esquema matemático, você vai ter facilidade da operação. Então, tudo isso é fundamental. E hoje nós vamos falar de operações com frações e operações com números decimais. A aula vai ser mediana, não vai ser não tão grande nem tão pequena, e talvez eu quebre essa aula em duas aulas. Vou indo aqui aos poucos, porque eu não quero atropelar com o conteúdo, e essa fase inicial da matemática aplicada, ela é muito importante porque você vai rever conceitos lá do ensino fundamental 2, do sexto ao nono. Então é muito importante alguns detalhes, alguns processos operatórios, para que você possa então estar ciente do que está acontecendo aqui, ok? Então fique atento aí, eu vou colocar dois mapas mentais lá no conteúdo, como material para você imprimir se você quiser, tá? Dois mapas mentais, um para o MMC, que nós vamos falar dele aqui daqui a pouco, e outro para operações com frações. Então tem outros mapas mentais chegando, mas eu já tenho dois prontos que eu quero deixar lá para você, beleza? Então, sem mais delongas, vamos acelerar aqui para a gente poder avançar nessa aula aqui. Quando fala de números e operações, e eu falo operações com fração, então vamos colocar aqui as frações, e eu tenho aqui alguns detalhes. Já tem aula nossa disponível sobre isso, lá para o sexto, sétimo ano, que é a parte de base. Se você quer ir lá rever uma aula mais superficial, uma aula mais simples, com uma linguagem mais simples para a galerinha do sexto ano, vai lá no canal do YouTube, no canal Simplifica Professor, e é o nosso canal de apoio aqui do Minas à Prova, para a gente estar desenvolvendo em relação a isso aí, tá bom? Então, quando eu falo de frações, eu tenho que lembrar de novo das quatro grandes operações. Quais são as nossas quatro grandes operações? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vou deixar elas aqui porque nós vamos trabalhar essas quatro operações que envolvem essas frações e essas operações aqui. Vamos começar com a soma e com a subtração. Então, nossa soma e subtração de fração, eu tenho que entender alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero que você entenda é observar se os denominadores são iguais. Por que que eu não estou fazendo isso aqui num texto escrito? Para facilitar para você. Porque muito conteúdo, você já tem que ler muito conteúdo de português, você já tem que ler muito conteúdo de legislação. Então, matemática, eu fiz um resumão geral e agora estou simplificando o conteúdo aqui para você, sem muito texto, bem prático aqui, com esses lembretezinhos aqui. Então, se você fizer esse resumo aqui no seu caderno, anota aí no seu caderno, vai ficar tranquilo para você. Observar se os denominadores são iguais, tá? Então é a primeira coisa que você tem que observar aqui. Depois que você observar, se não for, eu vou usar uma ferramenta matemática para igualar. Então eu vou usar
uma ferramenta matemática, vou anotando assim para você igualar os denominadores. Vou pôr um pezinho aqui, igualar os denominadores. Como que chama essa ferramenta? Essa ferramenta a gente chama de MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Tem uma aula nossa também já salva sobre múltiplos e divisores. Eu vou trazer também uma aula de múltiplos e divisores, que eu acho que elas são importantes aqui, tá? Então, daqui para frente, na hora que chegar numa etapa que eu vou colocar essa aula de múltiplos e divisores, porque na matemática aplicada ela é muito importante. Então, o mínimo múltiplo comum é o MMC. Então, é a forma que eu tenho de fazer. E o que é o MMC? O MMC é decompor em fatores primos. Para isso, eu quero que você relembre o que são fatores primos. Números primos, vamos colocar aqui, ó, números primos. Você vai lembrar muito bem o que é números primos, que são aqueles números que dividem só por um e por ele mesmo. Então, só dividem por um e por ele mesmo. Esse conceito é importante você guardar, por um e por ele mesmo. Então, isso é a definição dos números primos. Quais são eles? O 2 é o único par, 3, 5, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23 e assim por diante. Então, são vários números que têm, né, números primos. Então, quando falou de números primos, você tem que lembrar que são aqueles que dividem só por um e por ele mesmo, não conseguem dividir por outro. Beleza? Então, isso aqui é só nossa introdução para você compreender o que nós vamos fazer aqui nas operações com frações. Já vindo para operações com frações de fato, tá? Já vindo aqui para operações com frações de fato, então vamos começar aqui. Eu tenho aqui uma fração. Todo mundo lembra quem é o cara que mora em cima e quem é o cara que mora embaixo. Então, para revisar, o numerador fica por cima e o denominador fica embaixo. Isso é só para você lembrar, tá? Estamos aqui num processo de revisão, talvez você tenha muito tempo que não vê matemática, está pegando aqui primeiro curso de matemática da sua vida, e aqui no Minas à Prova a gente preza por esses conceitos básicos que vão te caminhar para essa jornada aí fundamental para você. Dá para a gente fazer aqui, né, nesse espaço, depois eu vou apagar e vamos continuar aqui, né? Esse aplicativo que eu estou usando, eu só consigo pôr um slide por vez. Tá? Então, esse aqui é o meu quadro fundo, e quando eu precisar, você tira o print da tela para você anotar, e eu vou limpar o quadro aqui daqui a pouco, só vou acabar de ocupar ele aqui nesse sentido. Então, vamos pegar aqui um princípio básico. Eu tenho aqui 1 sobre 2 mais 3 sobre 5. Peguei aqui, vou fazer só com duas frações. O pessoal usa um método que eu não vou aplicar ele aqui porque só serve para duas frações. Então, nem vou pôr ele aqui, né? Que é para a gente não ter problema no futuro disso aqui. O que eu quero que você entenda? Que você olhe o denominador. Quem que é o denominador? Eu vou copiar as duas frações novamente e vou olhar esse cara. Esse denominador aqui é 2, o denominador dessa fração, e o denominador dessa fração é o 5. Então, são denominadores diferentes. Então, se eles são diferentes, né, observar se são iguais. Se não são iguais, eu vou usar a ferramenta para igualar os denominadores, que é o MMC. Ok? Então, como que eu faço? Eu vou colocar aqui o 2 em ordem crescente, 2 e o 5, vou colocar esse traço, que é o fator de decomposição, tá? E vou, então, começar a dividir pelos primos. Vou dividir esses números aqui por primos. Só que esses dois números são primos.
Então, existe uma regra para que quando for números primos, os denominadores forem números primos, só multiplicar eles. Mas não vou fazer essa multiplicação, eu vou fazer a decomposição. Por quê? O objetivo de decompor é você ir dividindo até chegar no 1. Então, vou dividir aqui pelo primeiro primo, porque dá por 2. Observo se dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá para dividir. A divisão aqui tem que ser exata, tá? Ela precisa ser exata. Se ela não for exata, você não pode resolvê-la. Então, não dá por 2. Vou repetir o 5. Beleza, repeti. Aí vou agora no próximo primo. Então, já usei o 2. O 3 não dá para dividir. Na regra de divisibilidade, eu só consigo dividir o número 3 se for um múltiplo de 3. Ou se a soma dos algarismos do número, como é só um algarismo, 5, não tem. Vou mostrar isso para você na regra de divisibilidade. Não está no conteúdo da Consulplan, mas faz parte do conteúdo de matemática aplicada, tá? Então, lá no edital, você não vê lá regras de divisibilidade. Não, tem números e operações. Só que para mim entender números e operações, eu tenho que entender de regras de divisibilidade e de múltiplos e de divisores. Tá? Por isso que eu vou ensinar para vocês o MMC e o MDC. Ok. Então, o próximo, o 3 não dá, vou para o próximo primo, que é o 5. Então, vou dividir aqui por 5, porque 5 dá para dividir por 5. O 5, a regra de divisibilidade do 5 é que todo mundo que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. Pronto. Agora cheguei no 1. Como não tem primo 1, o 1 não é primo, existe uma discussão universal sobre 1, não é primo aqui, então não vou preocupar com ele. Quando eu chego aqui no 1, pronto, acabou. Eu vou pegar esses dois números aqui que foram decompostos, né? Esses números primos, e vou multiplicar entre eles. 2 vezes 5, 10. Essa multiplicação indica que eu tenho um novo denominador. Ao tirar o MMC, ele vai me gerar um novo denominador, e esse novo denominador eu vou fazer um processo que está no nosso mapa mental. Qual que é o processo? Acompanha comigo. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Esse processo eu vou pegar o novo denominador e vou dividir pelo antigo. Preste bem atenção no processo. 10 dividido por 2, o resultado é 5. E o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. 5 vezes 1, 5. Vou pegar aqui o novo denominador e vou dividir pelo antigo denominador. 10 dividido por 5, 2. E o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. 2 vezes 3, 6. Ótimo! Agora eu posso somar. Só que nessa soma, o denominador eu vou conservar. Então, qual que é o resultado aqui? O resultado aqui vai ser, vou conservar o novo denominador e vou somar os 5, vou somar os numeradores. 5 mais 6. E ao somar os 5 mais 6, eu vou ter a resposta 11 sobre 10, que é a resposta final desses carinhas aqui. Beleza? Então, 1/2 mais 3/5, a soma dos dois dá 11 décimos. Baseado nesse processo, que é o MMC, eu vou achar um novo denominador. Quando eu achar esse novo denominador, vou aplicar o processo matemático, pegando o novo denominador, dividindo pelo antigo denominador e o resultado multiplicando pelo numerador. Sim, é essa confusão toda mesmo, tá? Então, na operações com frações, ao somar ou subtrair frações, você vai fazer isso. Eu vou colocar aqui uma fração, vamos apagar. Faço o print, tá? Eu não tem como tirar minha câmera aqui do lugar e também não tem nada escrito, mas faça o print aí, anote, faça esse resuminho no seu caderno e eu vou apagar todo mundo aqui para a gente poder, então, esse aplicativo aqui também ele não me permite apagar tudo de uma vez. Tem aplicativos que limpam o quadro geral. Não é esse caso, e eu gosto de usar esse aplicativo porque eu acho ele mais dinâmico, tá? Então, eu vou apagar esse primeiro lado aqui. Não tem problema da gente perder um tempozinho aqui, é bom que a gente vai batendo papo, tá? E aí você vai deixando aqui no comentário da comunidade se você está entendendo, se você quer uma outra explicação, se você quer uma outra abordagem, vai dando feedback aqui e lá no grupo nosso do WhatsApp, para a gente poder ficar tranquilo.
tá? É muito importante você não permitir que dúvidas pairem sobre você. Tem que deixar, vou deixar mais uma vez, assim como eu deixei com a expressão numérica, vou deixar o da divisão, tá? Algumas de divisões que eu acho muito importante. Vou deixar também uma lista de exercício para treinar. Não tem a ver com questões da Consulplan. Mas esse treino, ele é muito importante, pessoal. Ele é muito importante porque vai te dar velocidade de cálculo, memória de cálculo, velocidade de raciocínio. Então, vamos treinar nessa pegada para a gente poder é, ter sucesso na nossa jornada. Qual que é a nossa meta? Me lembra aí. A é, nossa meta aqui é acertar 3 questões no primeiro momento, partindo para gabaritar nossa prova de matemática. Quem gabaritar a prova de matemática e raciocínio lógico está com um pé dentro da sua aprovação, dentro da sua vaga lá, que você busca, que você sonha. Então, foca nisso, treina, pega os exercícios e vamos juntos lá nessa jornada. Vamos pegar aqui uma outra operação. Vou pôr 1/2 de novo, mais 2/5 menos 7/4. Vou colocar 3 frações e já misturando soma e subtração. Depois eu vou fazer mais um aumentando a fração só para você ver como que é a decomposição. O que eu tenho que fazer? Encontrar MMC, porque os denominadores são diferentes. Olha os denominadores aqui. 3 denominadores e eles são diferentes. Então, eu quero que você fique atento a eles, porque se eles forem diferentes, eu tenho que fazer o MMC. Como que eu faço o MMC? Pego os denominadores, coloco em ordem crescente e coloco o traço para que eu possa decompor. Vou pegar, então, os números primos e vou dividir. Qual que é o primeiro primo? 2. Volta lá na sua anotação. Deixa aquela anotação, guarda o print para que você possa ter sucesso. Então, vou pegar o 2 e vou dividir por todo mundo que é possível. Tem que ser divisão exata, não esqueça disso. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 5 não dá para dividir, eu repito, eu copio. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, porque tem outro 2 aqui, ó. O 1 eu já repito, porque eu já concluí esse. 2 dividido por 2, 1, ótimo. E o 5 eu repito, porque eu não dividi ele ainda. E agora, não dá por 3, vou para o próximo primo. O 2, o 3 e o 5. Vou para o 5 então. Repito 1, 5 dividido por 5, 1. Pronto. Cheguei no 1, que é a minha meta, que é o meu objetivo. Agora vou multiplicar esses caras aqui. E sempre de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o meu novo denominador vai ser o quê? 20. Coloco 20, que é o meu novo denominador, e aí executo o processo, tá? Eu vou executar o processo operatório, que é pegar o novo denominador e dividir pelo antigo. E isso com todos os denominadores, um por um. Aqui eu separei as frações, mas você pode colocar numa fração só, tá? Depois eu vou te mostrar aqui um novo caso, que depois que eu terminar esse aqui. Então, vamos pegar aqui 20 dividido por 2 deu 10. 10 vezes 1, 10. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2 é 8. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 7 é 35. Olha a tabuada aí. Por isso que eu falo que a tabuada é fundamental. Você tem que dominar a tabuada. Ah, tô fraco em tabuada. Vai estudar tabuada. Junto ao final de semana, pede os filhos, pede o maridão, pede a esposa, pede o amigo, pede o irmão, pede alguém, né? Para que você possa tomar a tabuada de você, para que você possa treinar. Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Vamos voltar lá no 6º, 7º ano, para a gente poder fazer isso. Então, aqui está os nossos novos denominadores. Agora eu vou pegar, vou copiar e vou repetir o denominador e vou operar quem está lá em cima. 10, vou colocar aqui só para ficar menos 35. Ok? E aqui nós temos operações com números inteiros. Não falamos ainda da aula
de conjuntos, né? Mas as operações já vão chegando. Olha aqui, 10 mais 8, 18. 18 menos 35. Gente, muita gente tem dificuldade de fazer essas contas. Tem. Então, multiplica, subtrai normal. 35 menos 18. 5 menos 8 não dá, tem que pegar emprestado aqui no 3. Aqui fica 2 e aqui fica 15, porque eu peguei uma dezena. 10 mais 5, 15. 15 menos 8, 7. Aqui era 3, ficou 2, 2 menos 1, 1. E eu vou observar o sinal do maior. Quem que é o maior? O 18 ou o 35? Então, a minha resposta vai ser negativa. 17 sobre 20. Olha essa fração. Essa fração é o que a gente chama de fração irredutível. O que é uma fração irredutível, professor? É uma fração que não dá para simplificar. A não ser que lá no enunciado do problema, se aparecer uma fração para você, lá no enunciado do problema, tiver a resposta em número decimal. Se ela tiver em número decimal, eu vou ter que simplificar essa fração ou dividir ela, né? Simplificar não tem como, mas posso dividir este número para então achar um número decimal. Quando for fazer operações com números decimais, eu vou te mostrar esse processo. Não vou mostrar ele agora, porque não nos é interessante. Vamos fazer mais uma? Vamos colocar aqui mais uma, para a gente poder fazer a operação aqui de soma e subtração com números, com frações. Então, eu tenho aqui 2 nonos mais 1 sétimo menos 5 dozeavos. É assim que a gente fala. Beleza. Criei essa fração aqui da minha cabeça, misturando soma e subtração, para a gente poder fazer, observar aqui os detalhes. Vamos lá. De novo, eu sei que o denominador é diferente. Eu tenho que igualar. Para eu igualar os denominadores, eu tenho que usar o MMC. Então, vou vir aqui e vou usar o MMC também. Vou colocar em ordem crescente. O 7 é primeiro, o 9 é segundo e o 12 é o último número. Coloquei em ordem crescente, coloquei um traço para me decompor. Eu chamo ele de fator de decomposição, né? E aí, vou observar os números primos para que eu possa dividir. Eu observo se tem algum número par. Tem o 2, o 12. Então, vou dividir todo mundo por 2, menos quem não conseguir dividir, que é ímpar, o 7 não dá e o 9 não dá, eu repito. 12 dividido por 2, 6. Aí, vou por 2 de novo. Vou por 2 porque tem outro número par. Então, todo número par divide por 2, regra de divisibilidade. E aí vai ficar, repete o 7, repete o 9, 6 dividido por 2, 3. Aí, o próximo primo é o 3. Então, o 7 não dá para dividir por 3. O 3 dividido por 9 é 3. E o 3 dividido por 3 é 1. Beleza? Então, vou continuar aqui na minha divisão. Dá por 3 de novo. Repete o 7. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui dá 1. O 5 não dá. O próximo primo é o 7. O 7 aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 1. Agora é só multiplicar todo mundo. Como que eu multiplico? De 2 em 2. De novo a tabuada aí batendo na sua porta. A tabuada aí batendo na sua porta. Ela vai bater na sua porta todos, sempre. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 7. Vem aqui no cantinho. 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 3, 21. Com 4. Então, o meu MMC, o meu novo denominador, é esse número grandão aqui mesmo. 252. Eu repito ele em todas as frações, porque ele é o meu novo denominador e vai terminar meu resultado assim. Agora eu vou pegar, como esse cara é o MMC, então com certeza esse cara é divisor desses caras. Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos apagar um pedaço aqui, que eu vou precisar desse lado aqui, ó. Vou precisar de um pedaço aqui, ó. E aí, eu vou fazer o quê? Vou dividir, de novo, por isso que eu falo, treinar a divisão, treinar a multiplicação, treinar a tabuada, treinar a divisão, porque nós vamos precisar disso, minha gente. Meu querido,
Você quer ser aprovado? Faça por onde ser aprovado. Então, vou pegar aqui, ó, o 252 e vou dividir por 9, né? O 2 não dá o 25, treinando o que a gente assistiu na última aula. 25 dividido por 9, mais próximo, né? O 3 dá 27, então tem que ser o 2. 2 vezes 9, 18, certo? 25 menos 18 dá 7. Desce o 2, 72 dividido por 9 é 8. 8 vezes 9, 72, 0. Então deu 28. 28, esse dividido por esse dá 28, vezes 2 dá 56. Muito bem. Ó, só que eu tenho que pôr aqui, ó. Pera aí, eu só coloquei no lugar errado. O lugar dele é aqui, ó. 28 vezes 2, 56. Fiz direto, tá? Depois você faz aí, só multiplicar por 2 aqui. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 252 dividido por 7, vou apagar aqui e vamos fazer por 7. Vamos fazer por 7 aqui para ver quanto que vai dar. Ele dividido por 7 também é o 25, o 3 dá 21, o 4 dá 28. Então é 3, 3, 21, sobra 4, desce o 2, 36. Então, esse dividido por esse dá 36, vezes 1, 36. E esse dividido por 12, apago aqui, para a gente poder ganhar espaço, e divido por 12. Então, vamos dividir aqui por 12. O 25 dá por 12? Dá 2, 24. Sobra 1, desce o 2, 21. Então, por 12 dá 21. 21 vezes 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, 105. Então, essa é as minhas novas frações. E agora, vamos apagar esse... De novo, gente, vai fazendo print, dando pausa no vídeo, fazendo print da tela, para você copiar esses exemplos no seu caderno, tá? Porque não dá tempo aqui da gente parar e eu não estou trocando de slide. Não estou trocando de slide, porque esse aplicativo que eu estou gravando aqui agora, né, o Screencast, ele é melhor não trocar de slide nesse sentido, tá? Para ficar nesse quadro aqui. Então, agora eu vou pegar e vou somar todo mundo. Olha aqui, 252 é o meu novo denominador. Eu repito ele, não esquece isso. E agora eu vou somar. 56 mais 36 vai dar 92. 92 menos 105. Subtrai normal, 105 menos 92, tá? Depois você conserva o sinal do maior. Como 105 é menor, eu já sei que a minha resposta é negativa. 252 já é o meu denominador e minha resposta é negativa. E aí eu venho aqui e subtraio. 5 menos 2, 3. 0 não dá por 9, mas dá o 10. 13. Então dá menos 13. E fique atento. Aí se não tiver nessa resposta de fracionária, geralmente eles deixam, tá? Mas se não tiver, vai estar número decimal. Eu vou te ensinar a fazer essa divisão de número decimal na hora que chegar nos números decimais. Beleza? Então, aqui a gente fecha essa aula, né, operações com frações. Eu vou só apagar tudo aqui, ó, para a gente poder falar da multiplicação. Então, a soma e a subtração é tranquilo. Por que eu vou aproveitar aqui e fazer? Porque a multiplicação, ela é muito tranquila. Então, posso fazer aqui direto, não vai dar problema fazer a multiplicação. A divisão também não tem muito estresse, não. A divisão não tem muito estresse, não, porque ela é só um detalhe que eu tenho que usar. No mapa mental você vai ver isso claro, tá? Vai subir o mapa mental aí para vocês, para que você entenda as operações com frações. Já mandei no grupo, já tem uma foto dessa no nosso grupo geral, tá? Para todos os alunos, mas aqui vai estar para você bonitinho aqui para você imprimir, se você quiser atualizar. Só estou limpando aqui a nossa lousa, porque eu não vou trocar o slide, tá? Porque esse aplicativo ele permite usar aqui como quadro e eu estou agora fazendo a limpeza do quadro. Ótimo! Quadro parcialmente limpo. Agora vamos aqui na multiplicação de fração. Então, na multiplicação,
de fração, é bem tranquilo essa parte. Por quê? Eu tenho lá 3/5 vezes 2/7. Para que eu possa multiplicar fração, basta operar numerador com numerador, denominador com denominador, nessa direta aqui, ó, nessa horizontal aqui, beleza? Opa, não precisava ser tão grande a minha fração assim, que a resposta não vai ser tão gigante assim. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Verifico se dá para simplificar. Não deu para simplificar normalmente. O que é simplificar uma fração? Eu vim aqui dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, tá? Então, às vezes eu estou falando e você não está recordando o que é simplificar uma fração. Por isso que o nosso canal no YouTube lá chama Simplifica, professor. Aqui a gente também quer simplificar para você, para facilitar a sua jornada. Então, multiplicar é só pegar numerador vezes o numerador, direto em linha reta, denominador vezes denominador. Agora a divisão, eu tenho aqui 2 nonos dividido, lembra dos símbolos de divisão, tá? E de multiplicação também. Aqui eu pus o x, mas pode ver o pontozinho. Dividido por, vamos colocar aqui 4/7. Qual que é a diferença da multiplicação de fração pela divisão de fração? Vou até trocar aqui a nossa corzinha da caneta. Na divisão, deixa eu anotar esse resumo para você. Na divisão, você conserva a primeira fração. Vou anotando e executando. Então, vou pegar a primeira fração e vou conservar a primeira fração. E multiplica pelo inverso da segunda. Você não aprendeu a fazer multiplicação agora? Então, vou pegar aqui, multiplica, vou colocar o pontinho para você ir acostumando. Vou inverter essa fração. Quem é numerador vira denominador, quem é denominador vira numerador. Então, o 7, que era denominador, virou numerador, e o 4, que era numerador, virou denominador. Depois que eu inverti a segunda fração, eu executo a multiplicação normal, que é na linha reta, na horizontal. 2 vezes 7, 14. 9 vezes 4, 36. Tá vendo que deu 2 números pares? Eu vou vir aqui e vou simplificar por 2. O que é simplificar? Dividir numerador e denominador pelo mesmo termo, pelo mesmo valor, pelo mesmo elemento. 14 dividido por 2 dá 7, 36 dividido por 2 dá 18. Então, a nossa fração reduzida, irredutível, é essa que está dentro desse processo normal aqui. Então, o que nós falamos? Para somar e subtrair fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e verificar o denominador. Achando o denominador, se eles são diferentes, eu vou fazer o MMC deles, e aí então vou fazer o processo que está no seu mapa mental. Consulta o mapa mental se tiver dúvida, ou volta nas aulas que você vai ver como que eu executei o processo. O processo operatório é o mais importante de todos. Estou aqui esmiuçando, tentando achar a palavra, esmiuçando o processo, esmiuçando as operações para você, para que você entenda, então, o processo operatório e a conta é por sua conta, meu amigo. Aí não tem como. Eu não consigo fazer conta para você. Você tem que treinar as contas, tabuada, as 4 grandes operações, lista de exercício, vai lá, treina. Gente, essas aulas, elas estão dentro de um conteúdo para poder trazer para você a essência da matemática aplicada. Eu vou trazer os exercícios da Banca Consulplan que isso vai ser aplicado. De novo, a Banca Consulplan, ela não te cobra o cálculo cru, o cálculo puro. Ela te cobra um contexto, um texto, uma interpretação de texto,
né? Ela te joga ali situações, problemas do cotidiano, e aí sim vem as operações, vem os processos operatórios, muito raciocínio lógico. Só que para você desenvolver tudo isso, esse conteúdo tem que estar consolidado na sua cabeça, tá? Então, soma e subtração tem que igualar os denominadores através do MMC. Multiplicação, numerador com numerador, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E, finalmente, divisão de fração, você vai pegar, conservar a primeira fração, copia ela, conservando ela, e multiplica pelo inverso da segunda, onde o que era numerador vira denominador, o que era denominador vira numerador, beleza? Não tem segredo, tem isso aí, né? Você pode ir lá no YouTube, no nosso canal, Simplifica Professor. Tem aulas, simplifica. Tem o nosso Instagram também, tá? Você pode usar os dois, o arroba, né? Na verdade, tem que fazer assim, ó. O arroba simplifica professor no Instagram e o arroba simplifica professor para o YouTube, que é o nosso canal. Lá tem playlist do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Né? Não está ainda 100% completo de conteúdo, estou subindo, estou regravando várias aulas para os alunos no projeto que eu estou desenvolvendo. E aí está subindo lá e qualquer coisinha você pede as aulas que eu faço uma aula especial para você e subo lá também. Beleza? Aqui na plataforma são essas aulas e a gente fica tranquilo em relação a isso. Pessoal, um forte abraço, até a nossa próxima aula, que é operações com números decimais, onde a gente vai encerrar essa parte, passando rapidamente por potência e raiz quadrada, beleza? Um forte abraço e até a próxima.